Boa noite, boa noite. Já vamos começando aqui a nossa live, começando o nosso bate-papo. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho o assunto que a gente trouxe na semana passada, né? Falando sobre a frequência das crianças, né, nessa transição planetária. E a gente resolveu hoje falar especificamente sobre as crianças índigo. E trazer algumas características, algumas elucidações um pouquinho mais profundas sobre o que é ser um ser índigo. E a pergunta é: quem são as crianças índigo? Né? Essa pergunta traz pra gente uma série de questões. Uma delas é: se existem crianças índigo, também já existem adultos índigo, né? E identificar esses adultos também, se identificar muito provavelmente nesse padrão, também vai ajudar você como ser humano e vai ajudar você nas suas relações com os seus filhos, com os seus parentes e também com os seus assistidos, né? Oi, Bruninha, entrando. Gabi também. Não, Flor Estética Terapia, eu não lembro quem é, gente. Se fosse esse nome tudo assim, eu não sei, eu quero dar beijo. Quero dizer, saber o nominho. Então, a gente vem então trazendo esse agora, de uma forma bem específica, algumas características do ser índigo, para que a gente possa identificar. Muito já se sabe, a gente já falou várias vezes. Dayana. Andressa também, muito bom ter vocês aqui. Então, assim, a gente já sabe como é que foi descoberta a frequência índigo, né? Teve uma sensitiva que trabalhava com essa questão da frequência das cores, com as áureas, e que lá na década de 80 ela começou a descobrir, então, que tinha uma série de seres que tinham uma áurea um pouco diferente, um tom mais azulado, e correlatamente a isso também ela foi desvendando esses padrões de comportamento que tinham correlação com aquela frequência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ser índigo não é uma condição especial, mas é uma frequência, né? E a gente tem falado muito sobre essa questão da frequência, da transição planetária, do motivo pelo qual a gente está trabalhando com a terapia holística, com a psicanálise, para ajudar as pessoas a encontrarem esse padrão de frequência que já existe dentro delas, muitos seres índigos e até seres cristais também, que já estão adultos, não sabem muitas vezes que tem essa frequência e se sentem mal em estarem na sua própria pele, né? Então, uma coisa para a gente deixar claro é muito difícil ser aquele que vem para mudar o status quo, aquele que vem para mudar as coisas como estão estabelecidas. Ao mesmo tempo que tem a delícia de ser diferente, aonde eu entendo, existe até uma excitação em saber que eu sou uma pessoa que venho ou que tenho dentro de mim características e vontades de mudar, de fazer tudo novo, fazer tudo diferente. O outro lado é a sensação de não pertencimento, a sensação de não fazer parte e de se sentir deixado de lado pela sociedade em geral, né? Então, um sentimento de inadequação muito forte, principalmente para essa geração que veio na década de 70 e 80, onde a maioria dos pais não eram índigos ainda, eram seres com um grau de consciência ainda, já com algum grau de consciência das leis universais, porém ainda muito focados no seu próprio ecossistema. Então, assim, eu não jogo lixo na rua, mas eu não jogo porque é a minha rua, mas se eu tiver que jogar o lixo na outra rua, eu vou jogar, né? Então, o índigo já vem com uma outra frequência, ele vem com um olhar global. Então, tem a dor e a delícia de ser um índigo. E eu trago a historinha do patinho feio para ilustrar isso, ilustra bem o que é ser um índigo. O patinho feio nasce, né, no meio dos patinhos ali, ele é um patinho diferente. Então, olhando à primeira vista, ele não combinava com aquele grupo de patinhos. Ele era o mais feio, era o deslocado, os outros patinhos riam dele. Ele não tinha amiguinhos, ele se sentia sozinho. E aí, com o passar do tempo, quando ele foi se descobrindo, quando ele foi crescendo, quando ele foi ganhando voz, ele se torna um lindo cisne.
E aí é que ele descobre, então, que no fundo, toda aquela dor que ele sentiu e toda aquela inadequação que ele sentiu fazia parte de um único fato, dele ser diferente daquele outro grupo de patinhos, e na verdade ele não era um patinho. E aí quando ele vai para o lago e quando ele está nadando ali desolado, mesmo assim sem se reconhecer ainda, e que ele olha um grupo de cisnes e ele vê aquela beleza e ele se reconhece naqueles cisnes, então ele pode florescer com toda a sua potência, com toda a sua beleza, com todo esse reconhecimento de quem de fato é o patinho feio. Na verdade ele não é um patinho, ele é um cisne, né? Com uma frequência ainda de luz muito mais elevada e uma beleza muito grande, com uma outra frequência, e aí ele só estava no meio de um grupo que era muito diferente dele. Então ele ficou deslocado. Essa é a sensação que a geração índigo tem, porque ela chega e não se enquadra, ela chega e não se encaixa, né? Ela tem um nível de energia muito alto, ela tem uma frequência como se os índigos são como se estivessem ligados no 220 na tomada, né? Então é uma energia física, é uma energia mental muito maior do que um ser humano que não vem nessa frequência, né? Então a gente está falando de vibração, a gente está falando de frequência, e essa frequência e essa vibração índigo traz uma potência energética muito grande, muito exacerbada. E como a gente sabe que nessa fase de transição existe uma luta muito grande por aqueles que querem que o sistema se mantenha exatamente como está, e existe a galera que está trabalhando em prol de que esse sistema mude, de que o mundo evolua, que a gente deixe de ser um planeta de expiação e prova e passe a ser um planeta de regeneração. Então, nesse sentido, nessa guerra energética, né, o índigo fica ali no meio. E aí, dentro das estratégias mais antigas da humanidade, de controle da humanidade, é uma estratégia aplicada há muitos anos, que é a estratégia da violência, né? A violência sistemática como fator de desumanização. O que isso tem a ver com índigos e cristais? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Como os seres índigo são seres multidimensionais, são seres que têm conexão com dimensões superiores e mais sutis, e com uma grande potência energética, né? Com esse grande power pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Depende de como você vai se colocar no mundo. A gente sabe que um grau 5 ou um índigo, ele não vai ter mais exacerbadamente um sentido de matar por dinheiro, de roubar, mas como nós estamos num ambiente bastante contaminado, a gente sabe que ainda é possível fazer fofoca, manipular, se conectar com energias menos cristalinas, menos sutis, que na verdade é aquilo com o qual o índigo se encaixa, né? Por conta desse power e por conta dessa guerra energética, para que essa evolução planetária não aconteça, existe essa questão da subjugação da humanidade através da força e da violência. Essa força, essa violência, quando eu falo isso, você deve estar pensando, é guerra? É por causa da guerra na Síria? É por causa da bomba ali ou aqui? Não. A maior violência que vem acontecendo é dentro dos próprios lares, né? Então, essa violência, que é uma violência constituída como natural, ela vem desmantelando muitas vezes essa potência desses seres que vêm com essa nova frequência. Eles são antenas de emissão de frequência, né, de uma nova frequência, de uma frequência mais elevada. Porém, no momento em que entra num ambiente hostil, de violência, num ambiente onde pai e mãe se batem, gritam, onde há violência exacerbada, onde há uma série de agressões, onde há uma energia densa de medo e de pânico, né, de raiva,
essas crianças que têm uma hipersensibilidade, elas acabam usando toda essa potência que elas têm, porque o índigo vem com uma potência, como uma bomba, né? Para poder fazer a mudança no sistema, e aí elas podem, então, da mesma forma que elas podem usar toda essa potência para o bem, para reconstruir a sociedade, para reconstruir escolas, para mudar o processo de engenharia, para mudar o processo das artes no mundo, para mudar a questão da justiça social, ao mesmo tempo em que elas podem usar toda essa potência, se elas forem incutidas num ambiente de extrema violência, como a maioria, né, da sociedade hoje vive, dentro das próprias casas, ela pode começar a polarizar toda essa frequência, toda essa potência para um processo autodestrutivo e para um processo de destruição de todos que estão em volta. Como são esses processos autodestrutivos? Elas podem ir para as drogas, para a bebida, podem entrar em processos de alta depressão por conta de uma tamanha frustração. Imagina uma pessoa que tem um grande power, um grande sentido de missão, porque essas crianças vêm com esse grande sentido de missão, né? Então elas nascem, elas não sabem o que elas vão fazer. Na verdade, elas nem precisam fazer nada. Só o fato delas estarem aqui e estarem aqui frequenciando a própria vibração da sua existência, elas já mudam o sistema e afetam o ambiente. Mas é preciso um pouco mais. A gente precisa quebrar, né? Foi feito um plano onde a energia dessas crianças, desses adultos hoje índigo, serviriam para mudar de fato a sociedade. De alguma forma, isso se frustrou um pouco e se perdeu um pouco em rebeldias e depressões e problemas emocionais por conta dessa violência sistemática que foi como que uma arma para detonar essa bomba positiva que veio na frequência índigo nessa geração em massa a partir da com mais força, a década de 70, tá? Chegará o tempo em que os índigos serão reconhecidos pela pedagogia. Eu acredito que já, de alguma forma, sim, Isis. Eu acredito que existam alguns métodos, algumas metodologias, né, como o montessoriano, e eu até comentei isso na última live, que eu estudei numa escola experimental, onde havia uma grande liberdade, assim, para quem sabia cumprir as regras e respeitava as determinações. Então, de poder estudar debaixo da árvore, voltar com exercício, de uma certa liberdade, e muitas coisas voltadas para a arte, para a música, para, enfim, N habilidades extras, né? E existem sim alguns adultos já que se preocupam com isso, alguns educadores, alguns estudiosos do comportamento humano, que já vêm há muitos anos, há mais de 50 anos, olhando para esse cenário, porque apesar dos índigos estarem nascendo em massa a partir da década de 70, o mundo vem sendo mudado e as chaves vêm sendo viradas por seres índigos, né? E seres cristais, como a gente até falou do tempo bíblico, deu um exemplo de João Batista como um ser índigo e Jesus Cristo como um ser cristal. Então, há 2000 anos atrás, é claro que Jesus Cristo está num outro patamar, mas a gente está trazendo essa questão da frequência, né? Então, mesmo desde lá, há 2000 anos atrás, existem seres que vêm vindo para fazer o aceleramento da evolução do processo da humanidade, principalmente depois da Era de Peixes, né? Quando iniciou-se a Era de Peixes. Então, a gente vem vindo escritores, pintores, estudiosos de religião, enfim, artistas em geral, pensadores, que vêm vindo durante já séculos, fazendo essa revolução da frequência através dessas questões da intelectualidade e da cultura no mundo, que é a grande chave de virada do índigo, né? Como essa frequência é uma frequência de virada de chave, é muito intrínseco e forte, tá? Para o índigo, que ele tem uma missão. Então, quando ele entra num processo de frustração profunda, ele pode usar toda essa potência, como eu falei, se entregando para o mundo das drogas, se entregando para a perversão, para condutas antissociais, inclusive até para a questão do suicídio. É muito comum nesse aspecto, por conta até do conto do Patinho Feio que eu coloquei aqui para vocês, né?
que eles fiquem com um processo de tão baixa estima que isso afete de fato, de forma bem complicada, né, com complicações emocionais, complicações psíquicas, fazendo com que essas pessoas não se enquadrem e acabem realmente indo para um escapismo, indo para um processo de autodestruição, quando não partem também para um processo de destruição do todo. A Fernanda Sparrenberger, ela trouxe, quando a gente estava discutindo bastante sobre esse assunto, ela trouxe um paper que falava, eu já comentei sobre isso também em aula, né? Ela trouxe um paper que dizia que 70% das crianças, adolescentes que cometeram aqueles assassinatos em massas em escolas nos Estados Unidos eram crianças com frequência índigo, acima do grau 5. E aí você se pergunta, mas por que isso? Justamente por conta dessa potência. Então é uma potência, né, enorme, vai para uma escola, vê a injustiça, vê o bullying, vê toda aquela... não se sente encaixado, não tem apoio da família, não tem apoio dos professores, não tem apoio psicológico, não consegue se compreender, então prefere acabar com tudo. E aí aquilo que eu falei, essa potência tão forte, essa ligada no 220 que essa frequência tem, ela acaba sendo usada de forma destrutiva e não de forma construtiva para essa pessoa e para a sociedade. E tem um credo, eu anotei aqui, que eu achei muito interessante. O credo índigo diz: eu sou único, tanto para o bem como para o mal. Isso significa que, se tratando de um índigo, ele tem dentro dele essa vibração tão potente que, dependendo de como ele é educado, de como ele é orientado, como ele não é educado ou não orientado, não recebendo os limites que precisa, não tendo esse apoio de base necessário para o desenvolvimento psíquico correto, para que ele possa fazer aquilo que ele veio fazer, entender o sentido de missão dele, então, dentro desse princípio, ele pode usar toda essa potência, tanto para o bem quanto para o mal. Se não forem compreendidos, se não forem honrados, se não forem tratados com respeito, se não formarem bons vínculos afetivos, né? Se não tiverem fortes exemplos, porque os índigos não trabalham em cima de blá blá blá, de falar assim, faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Os índigos não aceitam esse tipo de abordagem. Por isso é tão conflituoso, né? Então, por isso é tão conflituoso muitas vezes a relação dessas crianças com os pais, com as autoridades, porque elas não aceitam hipocrisia. Elas não aceitam que você diga uma coisa para elas e faça outra por trás. Elas precisam ver coerência naquilo que você está fazendo, para elas aceitarem a sua liderança. Elas não querem chefes, elas querem líderes, elas aceitam líderes, mas precisa estar em consonância com esses valores éticos, né? E eles precisam de ajuda para canalizar toda essa potência, né, que é muito intensa e muito grande, para que eles não levem toda essa potência para uma atuação agressiva, né? Porque eles podem ser extremamente agressivos no meio externo e com os outros, se não tiverem toda essa potência bem direcionada, bem tratada, bem equalizada, tá? É importante entender que esse funcionamento, ele é agressivo e destrutivo, ele está relacionado então com essa grande frustração de não conseguir colocar toda essa energia no projeto, de não conseguir acessar a missão, de não se sentir parte e de viver uma eterna saudade de uma frequência que ele queria viver e sentir, mas que ele está muito distante, porque é uma missão vir com essa frequência. Essa frequência, como a gente já falou, né? Esse espírito, essa alma, ela vem de um outro lugar, que vibra num outro nível, num outro padrão vibracional. E aí, quando ela chega aqui e não sente esse acolhimento, esse direcionamento, esse processo de limites, ele entra num processo de depressão, frustração, podendo ser extremamente agressivos com os outros, com o mundo, com a sociedade em geral, tá? É possível que tomem atitudes agressivas radicais? Sim, é possível. É possível que ajam de forma altamente destrutiva? Sim, é possível. Isso é extremamente prejudicial. Eu vou ler aqui, a Andressa escreveu: parece eu, foi minha psicóloga que me mostrou que eu era índigo.
Depois só confirmei com a minha manoterapeuta. Eu me achava toda errada, agora eu tô me amando. É isso mesmo, Andresa, porque assim, é a questão lá do mito do patinho feio que a gente falou, né? Que o patinho feio não era um patinho feio, ele era um cisne. Então é como, eu sempre brinco e digo, imagina que você é um ET e você chega na Terra, né? Você é azul, você é todo diferentão, você chega na nave, desce e fala, oi, tudo bem? Quero ser seu amigo. Ninguém sabe quem você é, não se reconhece essa frequência. O que vai acontecer? Arma, todo mundo vai ficar ali. Quem é essa coisa diferentona? Que frequência é essa? Né? Então todo mundo se volta, ou quer dizer, se a grande maioria da população, e hoje a gente ainda tem uma frequência no grau 4, que a gente sabe que é essa frequência, que já tem algum nível de consciência das leis universais, mas ainda não tem a consciência cosmológica do que é ser um ser. Tá ali no seu quadrado, né? Então, a frequência índigo, a frequência cristal, já é uma frequência cósmica, é uma frequência de entendimento do holos, do todo, onde eu faço parte do todo. E aí, se o todo tá cagado, eu vou me sentir cagado. Se eu não tenho apoio para entender qual é o meu alvo, qual é o meu foco, qual é a minha missão, eu vou me sentir completamente fora. E eu vou achar que quem está totalmente errado sou eu. Como alguém disse aí em cima que eu vi, que na hora eu não parei, são os ovelhas negras, né? Esses ovelhas negras são exatamente os que vêm com essa frequência de mudança. E é muito bom que a gente está falando sobre isso cada vez mais. Eu resolvi falar novamente. Semana que vem eu vou falar dos seres cristais para diferenciar bem qual é a energia que tem em cada um dessas frequências. Não é melhor, não é pior, é simplesmente diferente. Né? Um tem uma função, o outro tem outra, porque assim a gente se vê, a gente se entende, a gente se encontra, né? Porque cada um aqui vai começar a encontrar o seu grupo, vai começar a encontrar o seu campo de atuação. Então eu vou ser terapeuta, eu vou estar com pessoas que têm a mesma frequência que eu, o mesmo objetivo de fazer essa transformação junto, de fazer essa transformação interna, de deixar de ser fofoqueiro, de deixar de ser mentiroso, de deixar de ser arrogante, prepotente, não sei o quê, para poder deixar manifestar a frequência pura. Porque a gente tem essa frequência pura dentro da gente. Oi, Kelinha! Bem-vinda! Então, essa frequência pura é que a gente precisa tirar essas cascas, né, da mentira, do medo, da covardia, né, desse instinto que ainda é tão terra a terra, para que a gente possa ir aos poucos sutilizando esse instinto e colocando ele nessa polaridade mais sutil, onde a gente pode então usar isso somente como uma força e não como algo que nos destrói. Mas mesmo nessa frequência índigo, eu preciso conseguir polarizar essas frequências. Eu preciso conseguir usar esses instintos ao meu favor e não contra mim. Porque como a gente falou aqui, essa mesma potência que é para o bem é para o mal. Então, da mesma forma que eu vou conseguir acessar as minhas frequências, né, de medo, angústia, eu também vou conseguir acessar as minhas frequências de amor, de solidariedade, de construção, de justiça. Então, tudo é uma questão de como eu pego esses meus pecados, né, como a sociedade chama, e a gente não chama de pecado, nós não usamos esse vocabulário, a gente usa o vocabulário do instinto, é usar o instinto para uma elevada frequência, para que a gente possa então seguir para um outro patamar de existência e subsistência. Eu queria trazer algumas perguntas, né, para você e para o seu filho. Você pode, se você é filho, você pergunta para o seu filho. Se é para você, você pergunta para você. Você sente no seu filho um sentido de realeza e ele age como tal? É aquela certeza de que ele tem quando é pequenininho? Como você era pequenininho? Você se sentia assim, eu sei que eu tenho alguma coisa aqui dentro de mim que é especial? Demonstra ter um sentimento de que merece estar aqui e agora, um sentimento de missão, esse sentimento de merecer estar aqui, de querer estar aqui. E isso que eu digo enquanto aquela energia da violência sistematizada não entra, né? Porque a violência sistematizada entra para justamente tirar esses traços, esses raios, esses caráteres de certeza que essa alma chega. Então, com isso, você tá se achando, né? O rei da cocada preta, pá, 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 a criança, pum, já cai, né?
em vez de educar dentro do amor, educar dentro da conversa, educar dentro do limite saudável, né? Sem espancamentos, sem agressões, sem violências, né? Então, essa pergunta: possui um exigente sentido de identidade? Você possui? Você possuía quando era criança? Você tinha um sentido forte de eu sei quem eu sou, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Uma criança índigo aos 5, 6 anos conversa com um adulto, consegue, inclusive, discutir e dizer: não, eu penso que sim, eu acho isso, eu acho aquilo. Você era assim? Você conhece crianças assim? Ou quando você era criança e você fazia esse tipo de interlocução com seus pais, você já tomava logo um tapão, um bifão na cara e já ia de castigo para o quarto? Nessa violência sistemática que foi fazendo você esquecer quem você era? Já parou para pensar nisso? Que talvez você tenha esquecido? Que você é um ser estelar, que você veio aqui para fazer uma grande revolução? Apresenta dificuldades com disciplina e autoridade? Você representa? Você apresenta essa dificuldade com disciplina e autoridade? Como assim, Gel? Essa disciplina e autoridade sem sentido, sem um porquê. Ah, levanta e vai pro quarto agora. Mas por quê? Porque eu tô mandando. Mas por que você está mandando eu ir pro quarto se eu tô bem aqui? Não é? Então é uma pergunta tão simples quanto isso. E aí o pai fala: vai agora, porque eu tô mandando agora, senão eu vou te bater, e já sai batendo, já, né? E aí isso tudo vai destruindo esse sentido de vivacidade, dessa potência do ser índigo e do ser cristal também. Amanda falando: eu era muito e apanhei muito, né? Muitos de nós passamos por isso, né? Por conta desse único questionamento. Mas por quê? Por quê? Né? Por que eu preciso sair daqui? Por que eu tenho que sair daqui só por isso? Né? Me explica. Recusa fazer certas coisas que lhe ordenam? Existe dentro de você um sentido de valor tão próprio e tão seu, e já existia quando você era criança, que você não aceita que te mandem qualquer coisa? A Isis falou: eu já fui lançada na parede. Não é engraçado, né? É muito triste a gente perceber que isso existiu e ainda existe. Porque essa violência sistematizada, quando eu falo, não estou falando de guerra, gente. Eu estou falando da violência dentro de casa. Essa violência que é institucionalizada como correta. Não estou falando de pôr de castigo, muito ao contrário. Limites são importantíssimos. Eu estou falando de violência sistematizada. Cala a boca, bate na cabeça, empurra, põe no quarto, põe de castigo, não deixa ver o sol. É disso que eu tô falando. É uma tortura para você esperar em filas, manter essa ordem espartana? Para você, quando você era criança, você sentia essa dificuldade? Você queria ser livre? Você queria poder pular por aí, pelos jardins, se movimentar esse corpo tão cheio de energia? Sentia-se frustrado diante de sistemas estruturados, rotineiros, com pouca criatividade? Eu me sinto assim, gente, o tempo todo. Né? Quem não se sente? Quem de nós que é terapeuta, que não está frequenciando com essa nova era, não se sente assim? E você vê, eu estou vendo as pessoas falando e contando seus relatos, quantas feridas foram causadas, né? E quanta baixa estima, e quanta retirada de potência, e quanto sentimento de menos-valia, e quanto sentido de usar essa força para uma coisa rebelde, sem sentido, quando a gente precisava estar mudando o sistema educacional, mudando o sistema financeiro, quando a gente precisava estar fazendo uma revolução. É muito mais importante a gente estar agora lutando para recuperar nossa autoestima. Mas essa é uma luta que a gente tem que lutar pelas novas gerações. Porque outros índigos estão chegando, outros cristais estão chegando e a gente precisa fazer isso. A Regina falou: eu enjoo de situações repetitivas.
Por isso, Regina, que você tem que ser mesmo terapeuta, porque terapeuta é novidade todo dia. Cada atendimento, gente, é um atendimento, não tem rotina, né? A única coisa é que a gente tem que botar o horário certinho, né, gente? Pra gente atender as pessoas no horário certo. A Isa está falando, hoje eu vejo a dificuldade do meu filho e aprendo a lidar com ele. Sim, porque a gente acaba também repetindo o padrão de educação. A gente é educado nesse sistema coercivo, né? De não pode falar, não pode se manifestar, não pode nada. E a gente acaba, de certa forma, depois repetindo, né? Você encontra melhores maneiras de fazer as coisas que lhe sugerem na casa ou na escola? Seu filho faz isso? Você dá essa possibilidade a ele de ser criativo? Você hoje se dá essa possibilidade de ser criativa? Ou você ainda está presa naquela dor, naquela repressão? Porque eu sei, gente, que dessas 30 pessoas que estão aqui online com a gente, praticamente as 30 que estão interessadas nesse assunto são índigos ou cristais. Dificilmente não são. Se não são, estão se transformando, estão no seu processo. Por quê? Porque é uma dor coletiva, é uma dor de muitos, mas ainda é uma dor que precisa ser transmutada para que a próxima geração consiga desenvolver a sua missão de uma forma muito mais eficaz, que a gente possa ser instrumento, né? É um inconformado? Você é um inconformado? Fala pra mim, criatura de Deus. Você acorda inconformado? Você odeia injustiça? Você vê Eu lembro que o pessoal da minha família falava: você é defensora dos frascos e comprimidos, né? Eu via um negócio na África, ficava triste desde criança, né? Então eu acho que muitas de nós que são terapeutas têm esse sentido, já vem com essa frequência de amor pela humanidade. É uma frequência que abraça o planeta. É o entendimento verdadeiro de que se existe um ser no planeta que não é feliz, eu não tenho condição de ser 100% feliz. Por isso, esses seres índigos e cristais, eles não são 100% felizes. Eles conseguem ser 100% equilibrados. Quando eles conseguem fazer o equilíbrio desses pratos que estão girando, tendo essa consciência de que estamos numa transição, então assim a gente consegue começar a sentir um pouquinho mais de felicidade por participar do projeto. Aí faz o sentido dentro da missão. Tirando isso, fica uma coisa meio sem pé nem cabeça. Lembra daquele período da sua vida que você não sabia que ia ser terapeuta? Que você não olhava para essas questões espirituais? E que você falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô olhando para isso? Por que eu tô vendo isso na televisão? Por que tanta injustiça? Por que tanta dor? A vontade de explodir tudo, né? O pessoal falando, sempre me senti estranha, sempre me senti um peixe fora d'água, né? Esse é algo que, ao mesmo tempo que é doloroso, gente, é completamente bonito. Porque faz parte dessa transição, faz parte desse sentido de transformar o planeta. Então, por mais que doa, por mais que seja ruim, por mais que seja doloroso, coloquem no coração de vocês essa pauta, no sentido de eu estou aqui ainda que eu não faça nada, ainda que eu sofra, só de eu estar aqui, eu estou colaborando com uma frequência mais compassiva, com uma frequência de indignação mediante aos problemas das injustiças. Cure-se para que você possa fazer mais do que ser uma antena de emissão de frequência. E não fique emitindo frequências só de pesar, porque você alimenta o lado de lá. Você precisa usar toda essa indignação, você precisa usar todo esse sentimento de dor e de indignação com o sistema para ajudar outras pessoas a furarem a barreira do sistema e poderem manifestar as suas frequências. Essa é a nossa missão. É não ficar preso nesse sentimento, nessa polaridade negativa. Usar essa potência para tirar outras pessoas desse lugar, para que essas pessoas também deixem de ser apenas um emissor
e fiquem emitindo sofrimento, para que a gente possa juntos fazer uma grande alavanca energética e espiritual no planeta, tá? Você recusa a responder à manipulação e ao manejo diante do uso da culpa? Gente, eu odeio que me façam me sentir culpada. A manipulação, né? Quem é que gosta disso? Acho que ninguém gosta. Mas os seres da nova era têm profundo pavor e se rebelam total e completamente a esse tipo de manipulação, ainda que seja familiar, ainda que seja de pai e mãe, ainda que seja de professores, de vovô, de vovó. Chega um momento que o ser índigo fala assim, ó, fala com a minha mão que eu tô ali, antes de você do que eu. Porque ele não suporta esse tipo de sensação. Você tem sintomas de déficit de atenção ou hiperatividade? Você já teve? Você já foi diagnosticado com dislalia, dislexia, qualquer coisa assim? A Silvana tá falando, me embotei muito, quase me destruí com a depressão. Tive uma virada de chave tanto quando me descobri índigo. Gente, não tem nada melhor na vida do que a gente descobrir quem a gente é. Porque isso dá um sentido de propriedade, né? Então eu me aproprio do que eu sou, eu passo a não ter vergonha do que eu sou e eu uso tudo que eu sou no meu recurso. Eu uso tudo que eu sou como alavanca. Eu paro de ter pena de mim e paro de me colocar nesse lugar de abuso, né? Porque essa violência sistematizada, voltando a falar disso que eu acho muito importante, ela é o mesmo lado ou o outro lado de algo chamado abuso, então, abuso físico, abuso moral, abuso sexual. Tudo isso está ligado à violência sistematizada. Essas são formas de despersonalização do ser humano, fazendo com que ele fique completamente controlável e manipulável, né? Então, isso é sempre importante a gente falar. Aquilo que vai fazer você ascender não é o egoísmo, mas é a sua individuação, aquilo que faz parte do seu ser mais profundo, da sua essência. Então, nesse momento, você é um fractal. Nesse momento, você está junto com um todo, mas você está manifestando a sua individualidade, não o egoísmo. Então, por isso é tão importante que você se conheça e saiba a sua frequência, para que você não deixe que ninguém abuse de você, para que você não deixe que a frequência do abuso, da violência sistemática, tire de você a sua identidade. Quando essa criança índigo tem um relacionamento com pais abusivos, com professores abusivos, com familiares abusivos, ela se torna uma bomba a favor do outro lado. Porque ela é uma grande potência, diferente do cristal, que vai simplesmente desmilinguindo, né? O cristal vai se adaptando, vai ficando refém dessa violência. O índigo, ele explode a favor, ele vai gerar mais violência. São dois comportamentos diferentes. Porque o índigo tem essa potência, essa bomba para transformar. Você tem capacidade intuitiva? Eu queria falar sobre o déficit de atenção e hiperatividade. Você foi diagnosticado com essas questões? Voltando a falar dessa potência. A criança que é índigo, ela é diagnosticada como hiperativa porque, na verdade, ela tem uma energia física sobrenatural para exercitar o corpo, usar essa potência tanto a nível físico, como a nível emocional, como a nível espiritual e intelectual. Então, essa força, quando ela é contida, ela vira hiperatividade. A criança precisa ir para a rua, precisa andar na grama, precisa nadar, precisa abraçar uma árvore, jogar uma bola, e ela está presa dentro de um apartamento. Então, ela vai, com toda essa potência, ser diagnosticada com hiperatividade e déficit de atenção. Porque o índigo, ele só presta atenção naquilo que de fato interessa, que faz sentido. A Surama está falando, eu achava que índigos eram só a turma dos 20 anos para cá. Não, os índigos já vêm nascendo em massa desde a década de 70, mas existem seres da década de 40, de 50, de 20, muitos aliás,
que são índigos e inclusive cristais. Eu tenho alguns assistidos na faixa de 50 anos que são cristais, que são não só cristais, mas são arco-íris ou são diamantes, tá? Não tá tão raro assim, principalmente, obviamente, o meu público é muito terapia, certo? Então, obviamente que nesse sentido eu acho que eu acabo pescando muito nesse aquário, né? Porque se eu tava vendo hoje, 90 e tanto, mais de 95% dos meus assistidos são terapeutas. Então, nesse aquário que eu pesco, né? A maioria que está voltada a terapias e tal são de grau 5 para cima. Mas por quê? Porque tem essa frequência do global, vem com essa função. Não significa que uma pessoa grau 4, grau 3 não possa ter sentido de querer trabalhar com terapias, com a humanidade e tudo mais. Mas a vida delas vai estar girando em torno de um universo bem mais restrito, filosoficamente falando, tá? Ela vai ter isso como carreira, mas ela não vai sentir tanto as dores do mundo, ela não vai ser tão parabólica, porque ela não vem com essa função, ela vem com a função de trabalhar no âmbito dela, tá? Então é importante entender a função de cada coisa. Isso é muito importante. É interessante falar que os índigos, eles demonstram uma empatia e uma preocupação muito grande pelos demais e pelo todo. Foi isso que a gente estava falando aqui. A Regina falou, eu tenho um primo que foi diagnosticado com TDAH e pensei que poderia não ser. Olha, acaba que o comportamento é um comportamento exatamente como está feito no diagnóstico, mas não significa que seja uma patologia. Significa que é uma criança que tem um quantum de energia, uma potência que não está sendo usada. É você pegar um leão e botar numa jaula. É tipo isso. Então vai ter problema de hiperatividade. O leão vai bater na jaula, vai tentar derrubar a jaula, vai ficar agressivo, né? Porque ele está enjaulado, ele não está no habitat natural dele, ele não está podendo correr, botar aquela energia, fazer o que ele precisa fazer na natureza, lutar, guerrear, copular, criar filho. Não vai poder fazer o que ele veio fazer, né? Então isso é muito importante, tá? Uma coisa importante de falar os seres índigos são seres especiais? Sim, são, porque vem com essa frequência, né? Mas é importante lembrar que eles são tão humanos quanto os seus pais, quanto os seus avós, quanto os seus bisavós, os seus tataravós e todas as suas descendências. Eles são humanos, estão aqui. Então, por isso, precisamos impulsioná-los e tratá-los como qualquer outro ser humano, para que eles possam se desenvolver. Mas tem algo interessante que foi feito, eu anotei aqui, porque eu achei bem interessante. Na universidade, numa universidade nos Estados Unidos, deixa eu achar o nome aqui da universidade, eles fizeram um teste sobre o sistema imunológico dos seres que eram considerados que tinham características índigo. E o sistema imunológico deles, deixa eu pegar aqui o nome na bibliografia, a Universidade da Califórnia, tá? Então esses experimentos mesclaram células de crianças índigo com doses letais de vírus da AIDS e células cancerígenas, as quais não tiveram nenhum efeito nas células dos índigos. A conclusão é que eles vêm com um sistema imunológico mais fortalecido, que garante proteção natural às doenças. Se a gente for pensar na questão da evolução da espécie, se esses seres vêm com características e com algumas mudanças de DNA ou algumas atividades paranormais, sensitivas, telepáticas, que o homem comum, normal, né, que vem caminhando na humanidade ainda não desenvolveu, essas crianças acabam tendo essa característica nesse sentido do sistema imunológico. Então é engraçado e a gente pensar também que as crianças, mesmo as crianças quando estão no ventre da mãe, muitas não se contaminam com o vírus da AIDS, né? Algumas se contaminam, está muito ligado com o grau de consciência daquele feto que está dentro daquela mãe. Com relação também à pandemia que acontece agora, as crianças, né, como está encarnando muita criança desse padrão energético mais elevado, as crianças não
são tão suscetíveis, né, ao vírus, à pandemia. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que talvez essa inferência energética também já esteja mudando esses padrões da própria fisicalidade, né? E quando isso não acontece, quando a gente pega, então, seres com uma característica já um pouquinho mais elevada em termos de frequência, a gente vai ter aí algumas... uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, tá? Gel, sobre a questão do autismo, foi feita acho que na semana passada, e a gente não sei se a gente entrou muito fundo nisso. O autismo, ele pode ser por baixa frequência, por baixo nível de consciência, ou pode ser por conta dessa questão de uma frequência já um pouquinho mais elevada, que a gente já chama até de uma frequência mais cristalina do que índigo, porque é como se essa alma viesse com uma frequência mais sutil, quando ela entra num corpo tão densificado, aquilo é um impacto, principalmente se naquela família existe muita questão ligada a medo, a dor, a manipulação, então ela acaba se fechando, ela liga, como é um ser multidimensional, ela se liga nesse outro padrão energético, nessa outra frequência mais elevada, e ela se fecha, para que ela não sofra, porque ela não tem estrutura. E isso é importante dizer, porque existem crianças índigo e cristais nascendo em todos os níveis e classes sociais. Não é riquinho que é índigo e cristal, gente, tá? Tem crianças nascendo em todas as camadas sociais. Em todas as camadas sociais. Você vai pegar crianças índigo e cristais em todas as camadas sociais, tá? É interessante e é importante a gente lembrar que são seres, são guerreiros da luz, são crianças que estão vindo com uma espada, com um desafio muito grande. Muitas estão fracassando, muitas não estão dando conta. Muitas acabam entrando nesses processos patológicos de dor, né? Desses desafios tão complicados e difíceis. Eu boto um monte de papel aqui, gente, que eu tenho umas anotações de coisas que eu queria falar. Uma coisa que eu achei muito interessante, falando que essa vibração índigo, que é uma frequência muito alta, pode trazer na hora do acoplamento, ou na hora que vem fazer essa fecundação, vem trazendo, por conta dessa mudança dessa frequência, que é muito diferente do corpo físico para a frequência desses seres que estão encarnando, podem trazer muitos problemas físicos, orgânicos, esses problemas hoje constantes de alergia, que as crianças índigo e cristais têm, essa falta de adaptação a esse corpo, essa alergia constante, tem muito a ver com essa frequência que eles não se encaixam nessa densificação, né? Então, acabam tendo ausência de fala, uma dificuldade de se expressar, porque tendem a querer se expressar telepaticamente, né? Então, uma inabilidade com as palavras durante um tempo, problemas de audição, às vezes deformações físicas, dificuldade de se adaptar ao meio, de relacionamento com pessoas, com o meio ambiente, com socialização. E aí, com o processo de cristalização, que a gente vai falando então dessa questão do número de autistas que vem crescendo, na incidência desse autismo evolucional, né, como frequência mais alta, porque tem também o autismo que vem com função reparadora, com funções kármicas, e assim acontece, a gente sabe também, né? Então é preciso, no momento em que vai para o consultório, a gente saber diagnosticar, né? Então, essa questão do autismo é quando eles acabam ficando mais presos a essas dimensões mais elevadas, querendo sair dessa densificação profunda, né? Então, dentro desse panorama mundial de caos e de desordem, né, os índigos vieram para colocar ainda mais fogo nessa lenha. Pena que a gente, enquanto movimento índigo, a gente não atingiu exatamente o objetivo que a espiritualidade tinha. Como diagnosticar? Olha, eu vou te dizer que lá dentro do terapeuta master eu vou indicar para vocês uma forma muito... Aliás, não, gente. Estou falando aqui de outra coisa. A gente vai ter várias questões que a gente vai começar a identificar lá. Como eu diagnostico se é um autismo por baixa evolução ou por alta evolução, ou por conta dessa evolução, Surama? Pêndulo e mesa. Você pega uma criança autista grau 7,
É por conta desse processo. A criança tem um diagnóstico de autismo, você vai para a mesa, ela tem grau 3, você já sabe que é processo kármico. Não é um processo de não adequação a essa fisicalidade. Né? Então, isso fica muito tranquilo da gente perceber. Uma das coisas mais importantes que esses seres sentem, e eu quero ver se vocês sentem, digam para mim sim ou não, é uma saudade de alguma coisa que não se sabe o que é. Um sentimento de não saber, né? Onde o coração tá e fica olhando para o céu. E fica, meu Deus, que saudade de alguma coisa que eu nem sei o que é. Que eu nem sei de onde vem, né? Então, eu queria hoje deixar esse olhar, né? A Isis falou, você tem um curso que aprofunde esse assunto? Sim, a gente tem um curso, Isis, que é o Terapeuta Master, que vai iniciar dia 15 de setembro, se você se interessar. Eu acho que você está no nosso grupo, se não tiver, fala comigo no inbox que eu te indico, né? E a gente tem um curso começando maravilhoso, com aulas semanais, onde a gente vai fazer um caminho muito bacana sobre, desde das feridas da infância, das 5 dores primordiais, vamos passar pelas crianças estelares, vamos estudar um pouco de medicina germânica, vamos fazer um estudo aprofundado da anatomia de chakras. É um panorama de 8 meses de estudo, de aprofundamento, autoconhecimento e tratamento coletivo. Nós vamos nos tratar juntos no Terapeuta Master, tá? Então é um processo de conhecimento, crescimento, tratamento e, além de tudo, aprender a crescer em grupo, trabalhar em grupo. Essa é a frequência da nova era. Você sabe por que eu não estou vendendo um curso gravado? Porque eu quero que a gente trabalhe junto. Curso gravado é muito bom, mas a gente precisa aprender a trabalhar em comunidade. Por isso tem o Ressoar, por isso tem as equipes de trabalho voluntárias que vão montar trabalhos, que vão se apresentar. Nós vamos ajudar vocês, ensinar vocês a serem lideranças proativas na área de terapia. Pessoas tratadas e curadas, terapeutas que são tratados e curados e que curam e tratam outros seres. Esse é o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo é andar em bando, é estar em comunidade, é estar junto, né? Então esse é o objetivo. Eu acho que essa é também aquilo que a nova era vem nos pedindo, né? Esses seres índigos que são cheios de superpoderes, de intuições, de poderes extrasensoriais, precisam se unir e trabalhar o ego, trabalhar a partir do instinto que está polarizado negativamente, aprender a dividir, aprender a não ser estrelinha, ajudar o colega, um indicar o outro, a gente trabalhar junto, porque essa frequência da nova era é o coletivo, não é o individual. Eu curo o meu individual para trabalhar pelo coletivo. E é isso, meninas. Essa é a frequência índigo, essa é a frequência cristal. Mudar o sistema. E eu tenho esse sonho. Eu tenho esse sonho de que a gente possa ser terapeutas, que nós possamos ser terapeutas, que a gente trabalhe juntos, em conjunto, para a nova terra, para a nova era, para que a gente prepare esse terreno para as novas crianças e para os novos adultos, que somos nós, e para os próximos que chegarão. Tá bem? Um grande beijo. Eu amo vocês. Esses nossos encontros são maravilhosos. Quinta-feira a gente tem Projeto Ressoar. Eu, Ellen e Soninha estaremos aqui juntinhos com vocês, né? A gente está batendo muito nesse assunto porque as pessoas pedem, são curiosas, a gente precisa falar dessas crianças, a gente precisa olhar para isso, porque tem muita criança e tem muito adulto índigo cristal enfermo, com o coração sangrando, e a gente tem que aprender a trabalhar e a curar e ajudar esses seres, tá bem? Um beijo no coração de vocês. Amo muito, amo muito, amo muito, amo muito. Fiquem com Deus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por estarem aqui. Vocês são a luz da minha vida, a minha motivação de todos os dias. Eu sinto muita falta quando eu não estou com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.